Boa noite, igreja. Boa noite. Como diz o hino que nós acabamos de cantar, vos prostrai. E nesta noite, nós estamos nesse espírito, de adoração ao nosso Deus. E cantando esse hino, ele tem relação com a nossa mensagem de hoje à noite. Pedir aos irmãos que abram aí as suas Bíblias no livro de Filipenses. Filipenses, capítulo 1. Vamos falar hoje sobre os sofrimentos do apóstolo Paulo. Filipenses, capítulo 1. Quero ler com os irmãos o versículo 12 até o 26. Filipenses, capítulo 1, do 12 até o 26. A situação do apóstolo, Paulo, contribui para o progresso do Evangelho. Diz assim a palavra de Deus: quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido na defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, sinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e a esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, se de um lado estou constrangido,
tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para que o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Vamos orar. Senhor, agradecemos pela tua palavra, pedimos agora o auxílio do teu Santo Espírito, perdoa o pecado que cometemos diante do Senhor e nos ajude agora na explanação da tua palavra, na adoração ainda aqui na igreja, mesmo sentados, os irmãos estão te adorando com reverência, com temor e tremor, com ordem e com decência. Eu uso o teu servo e os teus servos que aqui estão, e aqueles que estarão ouvindo a tua palavra. E que eu te peço, te agradeço no nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos falar aí sobre os sofrimentos do apóstolo Paulo. Tem uma outra imagem? A próxima imagem, por favor. Então, os 10 maiores sofrimentos que o apóstolo Paulo passou. Nós vamos ver numa outra imagem, nós vamos ver aqui 9, pelo menos, né? Sofrimento de Paulo. Próximo. Se dá para os irmãos lerem lá atrás, mas eu vou ler aqui no meu celular. O irmão falou, não temos aí na tela de retorno, mas brevemente, se Deus quiser, teremos. Então fala assim, o primeiro sofrimento, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 32, a gente não vai ler devido ao nosso tempo, diz assim que Paulo teve que descer por um cesto pela janela de uma muralha. Estava sendo perseguido. Segundo sofrimento, Atos 13 e 50. Paulo é expulso de Antioquia. Terceiro sofrimento, em Atos capítulo 14, 18 e 19. Paulo em Listra é perseguido e apedrejado, lançado fora da cidade e é dado como morto. Em Atos 16, 23 e 24, Paulo, na Macedônia, é chicoteado e aprisionado. O quinto sofrimento, em Atos 17, 14, Paulo em Tessalônica é obrigado a fugir. Em Atos 16 ou 19, 26, o sexto sofrimento, Paulo em Éfeso incitaram um grande tumulto contra ele. O sétimo sofrimento de Paulo, em Atos 21 e 27, em Jerusalém, é acusado de levar Trofimo, um efésio, ao templo. Atos 21 e 27. O oitavo sofrimento, em Atos 27 e 20,
Depois, Paulo, depois de preso, é enviado a Roma, sofre naufrágio em Mileto. Terminando aí o nono, né, vai faltar um. Atos 28:4. Em Malta, uma cobra venenosa o pica. Ele é picado por essa cobra, mas ele não morre. Aí a próxima imagem. Volta então lá para os sofrimentos e congela aí, por favor, para a primeira imagem. Então, irmãos, nós vamos discorrer nessa noite sobre um pouco, né, da vida de Paulo. E nós vamos observar aqui nesta carta que acabamos de ler, nesses versículos. Esta carta, primeiramente, ela foi endereçada aos Filipenses, à igreja de Filipos. Essa é uma das cartas que ela é chamada Carta da Alegria, que Paulo fala para os Filipenses, né? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Apesar do sofrimento, irmãos, como é que Paulo poderia escrever uma carta como essa? Como é que, se fosse você, se fosse eu, que nos colocasse na mesma situação ou nos mesmos sofrimentos que Paulo havia passado? Por quantos sofrimentos você já passou? Você pode lembrar, né? Quantos sofrimentos você já passou? Eu já passei por alguns sofrimentos. Mas esses sofrimentos, irmãos, eles são incomparáveis com os sofrimentos que o apóstolo Paulo passou. Não chega nem perto. Eu já passei por alguns sofrimentos até ao ponto de morrer. Mas Deus não quis que eu morresse naquele momento. Eu já fui atropelado, por exemplo, de carro. Quer dizer, acho que eu bati o carro me bateu, não lembro, mas acho que eu bati o carro. Porque eu corri na rua e alguém queria me pegar, né? Estava brincando, soltando pico. E aí o cidadão correndo atrás de mim. E talvez era da idade do Kevin aqui, provavelmente. E aí eu corri desembestado no terreno dele, no terreno dele me pega. Aí eu pega que te quer. Não olhei em rua nem nada, saí na disparada. Depois eu ouvi o carro passando e me batendo. Pá! Aí eu ainda fiquei meio que zonzo assim e depois eu desmaiei. E depois só me lembro quando me pegaram, né, e as pessoas me conheceram e disseram: olha, é filho do seu Raimundo. Meu pai, ele foi taberneiro e tinha um restaurante, era dono de um bar, e o nome do bar era o Bar do Caju. Era conhecido como o Bar do Caju ali na Lagoa Verde. E aí disse: olha, é filho do Caju, leva ele para lá. Aí me levaram lá. Colocaram lá em cima do balcão, ainda me lembro muito bem. Aí depois eu desmaiei, depois eu não vi mais nada. Quando eu acordei, já estava com a perna engessada. Foi essa perna aqui, a minha esquerda, né? Diz que ela um pouco assim, veio para dentro, né? Não sabe como é que o meu andar, né? Então eu quase morro naquele dia, né? E Deus teve misericórdia de mim. E eu estou aqui para contar um pouco desse testemunho, né? Eu estou vivo na Silva. E uma outra vez foi que a minha mãe disse que quando eu nasci muito doente. E aí as pessoas diziam: esse menino não vai viver, esse menino vai morrer. As pessoas diziam assim para a mamãe, né?
Eu era nasci muito doente. Tem aquela criança que nascimento ela nasce doente, e não demora um dia, 2 dias, ela morre. Eu nasci muito doente, e as pessoas diziam que eu não ia sobreviver. E eu estou aqui, né, com 57 anos. Deus teve misericórdia de mim. E acredito, irmãos, que Deus ele tem assim um plano, né? Até a gente olha aqui o clube bíblico, né, as crianças, eu vejo que Deus ele tem um plano para cada uma daquelas crianças. Só que a gente não sabe, né? Qual é o plano de Deus. Se Deus teve um plano para a minha vida, eu estou aqui hoje com os irmãos. Eu estudei, fiz seminário, Deus me salvou com 20 e poucos anos depois, 20, 22, 23 anos, que eu vim me converter, e a minha trajetória é essa aí. E eu estou aqui com vida, graças a Deus por isso. E a gente vai atravessando, né, irmãos, os sofrimentos. Muitas das vezes que a gente vai passar na vida, as histórias de vida. E eu sei que cada um dos irmãos aqui tem uma história para contar. Já passei por isso, já passei por aquilo, já passei por uma cirurgia, eu quase morro, e coisas assim. Mas aí os irmãos deixam para contar no final do ano, né? Que nós vamos ter um culto de final do ano, mas os irmãos deram um testemunho, né? Eu estou adiantando mesmo em virtude, né, da história de Paulo, que ele vai passar por esses sofrimentos na vida dele. E Paulo, irmãos, ele nunca desistiu. Será, irmãos, que temos crentes hoje em Cristo Jesus, que quando chega o primeiro sofrimento, a pessoa já olha para trás e assim diz: rapaz, acho que eu vou desistir. Eu não aguento. Eu não suporto essa angústia. E tem muita gente, irmãos, que está olhando para trás. Quando a palavra de Deus diz que nós temos que olhar para frente. Quem põe a mão no arado, não pode olhar para trás. Tem que olhar para frente. Independente das circunstâncias. Independente do momento. Paulo, ele viveu situações, né, adversas. Tinha momento que Paulo estava bem, tinha momento que Paulo estava alegre, mas tinha momento que Paulo estava triste, porque ele estava preso. E essa carta é uma das cartas da prisão, onde Paulo está preso entre grilhões, entre cadeias. E Paulo aqui, irmãos, ele vai falar a respeito do passado, ele vai falar a respeito do presente, e ele vai falar a respeito do futuro. Se os irmãos perceberam pela leitura, ele usa os verbos do passado, ele usa o verbo do presente momento, mas ele usa também o verbo do futuro. E a expectativa de Paulo era que ele fosse liberto e que ele estivesse presente com os irmãos. E Paulo então tinha essa confiança em Deus. Então, meus amados irmãos, ser crente não significa ser livre das tribulações da vida. Ser crente não significa ser livre das angústias. Cuidado com essas mensagens que você ouve por aí afora, dizendo que o crente não sofre. Irmãos, é mentira. Não acredite nisso não. Porque se isso fosse verdade, Paulo não tinha passado por esses sofrimentos aqui. Não foi nem uma vez, nem duas, nem três. Eu acho que foi mais de 10 vezes.
em nenhum momento da vida dele, ele vai desanimar, ele vai baixar a cabeça, ele vai dizer: eu não sirvo para nada não, eu sou um emprestado, eu não sirvo para fazer nada não. Ele não vai se vitimizar, ele não vai ser vítima do sistema daquela época. Hoje a sociedade, né, diz que o ser humano ele é vítima do sistema. Não, irmãos, o homem que sem Deus ele está perdido, ele precisa se arrepender dos seus pecados. Ele precisa confessar a Cristo como Salvador e servir como o apóstolo Paulo serviu. É isso que os homens hoje, essa humanidade perdida sem Deus, precisa de Deus na vida. Agora, irmãos, os sofrimentos, as angústias, e Jesus mesmo falou para o discípulo, diz: olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Nós vamos ter, irmãos, aflições. A aflição vai bater a porta da sua casa. Pode ter certeza, mais cedo ou mais tarde. Mas aí, irmãos, nós não devemos perder o foco. Não devemos perder o foco. Paulo, ele tinha um foco. Ele escreve essa carta, e na mesma carta ele diz: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. E Paulo diz: não que eu tenha alcançado, mas eu prossigo. E Paulo diz: olha, eu vou olhar para Cristo. E nós temos que olhar para Cristo, e não para as circunstâncias, não para as tempestades, não para as adversidades, não se amedrontar com aqueles que estão no poder, muitas das vezes. E Paulo estava vivendo nesse tempo. Quem era o imperador da época em que Paulo ele vai morrer, ele vai ser perseguido? Irmãos, era o imperador Nero. Imperador Nero, que era um dos imperadores mais cruéis daquela época. Era ele que perseguia os cristãos. Foi ele que perseguiu os cristãos, acusando os cristãos de colocar fogo em partes de Roma. E muitos cristãos morreram ali na fogueira, morreram afogados, morreram através dos sofrimentos, em prisões. Eles morreram. Mas mesmo assim, irmãos, eles continuaram servindo a Deus. E Paulo então é perseguido por Nero. Nero, ele foi um imperador, irmãos, muito cruel. Ele foi um imperador muito, assim, que ele perseguia os cristãos e ele mandava matar. E a história conta que Nero, ele queria saber da onde ele tinha sido gerado, esse imperador que perseguia os crentes naquela época, os cristãos naquela época. Então, irmãos, o Império Romano era cruel, era bárbaro. E Nero, ele queria saber como ele tinha sido gerado. E diz a história que ele mandou partir a mãe dele ao meio. Mandou abrir a mãe dele. Ele queria saber como ele tinha sido gerado. Veja a loucura, irmãos, desse homem. E Paulo, então, irmãos, está vivendo nesse contexto. O Império Romano está perseguindo os cristãos. A igreja, ela está crescendo por todas as partes do Império. E aí o Nero diz: olha, manda perseguir esses crentes aí, porque o Evangelho ele está se espalhando.
Porque nós somos, irmãos, seguidores de Cristo. O nosso fundador é Cristo. A igreja tem um cabeça que é Cristo. Não é o pastor Paulo aquele que está falando, não são os diáconos da igreja, mas é Cristo que é o cabeça da igreja. Nós não seguimos homens, nós seguimos a Deus. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso comandante. E nós seguimos então, irmãos, as Escrituras. E Paulo ele fala aí nesse versículo 12 de Filipenses 1:12. Ele diz assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram, falando do passado, das coisas que me aconteceram, têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Então Paulo se remonta ao passado dele, dizendo: irmãos, os sofrimentos que aconteceram comigo no passado têm contribuído para a expansão do Evangelho. O Evangelho vai se expandir, ele vai progredir. A nossa bandeira, nossa bandeira está escrito ali: ordem e progresso, né? Ou seja, o crescimento em todas as áreas. E o crescimento, irmãos, unicamente aqui, era que o Evangelho fosse alcançado cada vez mais pessoas e fosse mais distante. E Paulo então escreve para os irmãos, dizendo: irmãos, fique ciente, fique tranquilo, que as coisas que me aconteceram antes, é porque Deus, Ele está no controle de todas as coisas. E Deus está, irmãos, às vezes a gente olha para esse mundo, né, que está caído sem Deus, o homem vivendo sem Deus, os governantes governando sem Deus, o homem humanamente achando que ele é capaz, né? Mas, irmãos, só o estalar de Deus pode tirar aquele governante, aquele presidente que está lá em cima. E ele pode, simplesmente, é só Deus agir, irmãos, no estalar de Deus. O homem ele pode cair do poder. E aqueles, principalmente, que estão perseguindo a igreja. Ainda hoje, tem igrejas que estão sendo perseguidas, tem pastores que estão sendo perseguidos, tem missionários que estão sendo perseguidos, tem missionárias que estão sendo perseguidas, a liderança está sendo perseguida. Mas esses irmãos não desistem, eles estão lá, firmes, servindo o Senhor, e muitos estão entregando até a sua própria vida. No versículo 13, Paulo diz ainda: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Progresso do Evangelho, a expansão do Evangelho. Paulo, ele aproveitou, irmãos, uma oportunidade. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos, que às vezes vai acontecer alguma coisa com a gente, e nós crentes, irmãos, nós não acreditamos no acaso, ou no por acaso. Nós acreditamos na providência de Deus, de que Deus, ele vai permitir que algumas coisas aconteçam com a gente, com o crente, para que ele possa falar do Evangelho. Por exemplo, você pode adoecer hoje ou amanhã, e você pode parar lá no hospital, lá numa enfermaria, por exemplo.
que Paulo fez? Ele aproveitou e começou a falar do Evangelho para toda a guarda pretoriana. Uma coisa que não lhe calou, sabe o que foi? Aqui, ó, a língua, a boca. Ele falou. Eles não podiam não cerrar, colocar um tampão na boca de Paulo. Ele falou. Então, muitas das vezes, irmãos, em alguns momentos da nossa vida, Deus ele vai permitir que alguma coisa aconteça com a gente. Então você vai aproveitar a oportunidade para você falar de Cristo lá. Para você falar de Cristo lá para aquelas pessoas que vão estar lá. Não é por acaso. Porque a gente pensa assim, por que Deus permitiu que eu sofresse? Por que Deus me está me trazendo aqui neste lugar? Ele tem algum propósito. Ele quer que eu fale de Cristo para essa pessoa que está do meu lado, lado esquerdo, lado direito, na minha frente. Fale com o médico, fala para a enfermeira. Deus quer me usar de alguma maneira. Nós não acreditamos, irmãos, no acaso, ou no por acaso. Deus sempre vai ter um propósito na vida do crente. Como eu falei para os irmãos, onde eu nasci, eu quase morro. As pessoas falavam, esse menino não vai viver, ele vai morrer porque é muito doente. E eu estou aqui, falando com os irmãos, Deus tem um propósito, ou tinha um propósito na minha vida. Eu estou aqui, como diz, vivinho da Silva. E foi o plano de Deus, foi o propósito de Deus que eu sobrevivesse, desde o nascimento até o acidente. E outros acontecimentos que aconteceram comigo. Por exemplo, vou dar um outro exemplo. Chega perto do que Paulo passou. Uma vez, não sei se eu já contei aqui, mas se eu contei, vou contar a segunda vez. Uma vez, eu fui apanhar um birimbá. Já contei a história do birimbá? Vocês não lembram da história do birimbá? Eu vou contar mais uma vez, eu não contei. Eu vou contar pela primeira vez. Uma vez eu fui apanhar um birimbá, na idade do Kevin, ou do Samuel, nessa idade eu estava. Muito afoito, era o antigo projeto Rondon ali, na Avenida Rodrigo Otávio, lá tinha muitas fruteiras. Aí eu subi no pé de birimbazeiro, fui lá em cima, birimbazinho, aqueles grandes, esse amarelinho, né? Aí o olho cresceu e disse, vou pegar aquele dali, com consciência dos olhos. Aí eu fui. E o pé, como eu não sabia, né? Depois eu fiquei sabendo que o pé de caseiro, ele é muito traiçoeiro, né? Ele não é resistente que nem a goiabeira. Ele é frágil. Se eu sei, irmãos, que eu fui, né? Eu fui esticar assim a mão, o galho quebrou. Lá embaixo tinha umas gramas, ainda bem que tinha grama, não era chão, era grama. Sei que eu caí de peito assim, ó. E lá dentro eu fiquei só me batendo assim, que nem a galinha, até a galinha não vai morrer, mas eu só se batendo assim. Aí eu fiquei só assim, o ar não vinha, irmão, o ar não vinha. Aí depois eu escutei os vizinhos falando assim, joga água nele, joga água. Eu sei que alguém pegou água lá e o balde com água jogou em cima de mim, aí parece que o ar voltou e eu consegui respirar. Mas naquele dia eu quase morro. Eu caí num lugar alto assim, acho que era nessa altura mais ou menos aí. Não, assim, de peito assim. Não morri, irmão. Aí eu estou aqui para contar essa história do birimbázeiro para os irmãos. Até parece que eu tenho 7 vidas, né? Sou gato. E o birimbá ficou. O desgraçado ficou lá, eu não consegui tirar. Desgraça. Eu caí, mas eu quase morro naquele dia, mas não morri. Graças a Deus por isso. Então Paulo, irmãos, ele aproveitou essa oportunidade que ele estava algemado ali, e ele disse que ele pregava a palavra de Deus com mais desassombro, diz aí no versículo 14.
A guarda pretoriana estava com ele, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor. Olha aí, irmãos. Os irmãos não estavam tristes, não. Mas a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor, por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Veja só, irmãos. Agora imagine, irmãos, se hoje, essa realidade fosse hoje, que o pastor Paulo chegasse a algumas autoridades aqui e dissesse: olha, pastor Paulo, o senhor está preso. Porque o senhor falou isso. E o senhor vai ser preso. O que os irmãos iam fazer? Será que os irmãos iam ficar tristes? Será que os irmãos não iam mais para a igreja? Então os irmãos iam ficar estimulados, né? Porque eu fui preso injustamente. Será que os irmãos iam mesmo lá me visitar? Não é possível, né, irmão? Será que o Francisco ia me visitar, o irmão Wallace ia me visitar, o vizinho ia me visitar lá na prisão? Será, irmão? Eu não sei. Deus conhece cada coração, né? Eu espero que sim, né? Que os irmãos fossem lá pelo menos me visitar, levar pelo menos uma friinha lá, uma quentinha para mim lá, uma merendinha lá para mim. Daqui, pastor, uma merendinha, uma maçã do senhor, alguma coisa assim. Vim aqui me visitar. Os irmãos estão alegres, apesar da sua prisão aqui, injustamente, mas eles continuam servindo a Deus lá. Amém por isso. Então esses irmãos aqui, irmãos, eles não ficaram desestimulados, eles não ficaram desanimados, eles não ficaram tristes, eles continuaram servindo a Deus, apesar de Paulo estar preso lá, em Roma, está lá, entre a guarda pretoriana. E eles então, irmãos, estavam com mais desassombro, falando, pregando a palavra de Deus. Essa palavra, irmãos, aí, desassombro, né? Ela significa que eles tinham ousadia. Eles foram ousados em falar ainda mais a palavra de Deus. Eles não recuaram, mas eles estavam avançando para que o Evangelho alcançasse mais pessoas. E depois Paulo ele vai dizer que tinha outros grupos que estavam ali entre os filipenses, falando um outro evangelho que era diferente, como é nos nossos dias hoje. Tem muitas igrejas, irmãos, hoje espalhadas pelo mundo afora, mas que não pregam a palavra de Deus como deve ser pregada, como deve ser vivida. É assim, irmãos, que o Evangelho, ele transforma a vida. Se o Evangelho ele me transformou, ele pode transformar a tua vida também. Porque não é o pastor que transforma a vida do ser humano. Eu não tenho poder para transformar a vida de ninguém. E se o próprio Deus ele transformou a minha vida, ele transformou a vida dos irmãos, transformou a vida do apóstolo Paulo, ele pode mudar a sua vida também. Não é a religião que muda, não é fazer os rituais, ou cumprir, ou pagar uma promessa, ou acender vela, ou participar de novena, participar de um culto ou de uma missa. Não é isso que transforma a vida do homem. O que muda a vida do homem é o Evangelho, que é as boas novas de salvação, ou seja, a boa notícia. E não tem a melhor notícia, irmãos, do que você falar para alguém: olha, Jesus ele transformou a minha vida. E como Paulo disse, lá em Gálatas, Jesus Cristo, ele mudou meu viver. Se não canta o hino, Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Ele muda, irmão. Ele muda. Basta a pessoa querer. Basta a pessoa querer. Deus
em Deus ele é uma nova criatura, porque ele vai passar por um processo de transformação de mente, de mentalidade. O pensamento dele, que antes era um pensamento do mal, porque a Bíblia diz que o homem é mau. A Bíblia diz que a mulher ela é má. Vou provar isso. Como é que você prova, pastor? Teve um acontecimento agora recente que aconteceu. Falei até aqui na classe hoje de manhã. Um acontecimento de tantos os milhares que já aconteceram pelo mundo afora. Uma mãe, para dizer que como homem, a mulher, ela é má. O homem não é bom não. Se tem alguém se considerando bom aqui, teu pensamento vai cair por terra agora. O homem é mau. Essa mãe, ela mandou matar a sua própria filha. Vocês irmãos acompanham na televisão aí, há umas 2 semanas atrás. Ela mandou matar a própria filha, acho que a filha dela tinha na faixa de 25 anos, nova. Por que ela mandou matar a sua própria filha, a quem ela havia gerado, amamentado, criado, trocando fraldas ali, criando aquela criança, levando na escola e dando de comer, fazendo isso e aquilo, e de repente manda matar a própria filha. Irmãos, isso é desumano. Por isso que o homem, ele é mau. A mulher, ela é má. Ele é pecador, perdido sem Deus, precisa de Deus. O homem não é bom, não. Bom só existe um, que é Deus. Até aquele jovem rico disse: bom Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? E nós chegamos com esse argumento diante de Deus. O Senhor disse para ele: bom só existe um, que é Deus. Tirou logo de fora a conversa dele. Então essa mulher, irmãos, resumindo, ela mandou matar a própria filha por causa de herança. Isso tem se tornado comum nos nossos dias atuais. Não é de hoje não, já vem de muito tempo atrás. Porque o avô dela tinha uma herança, e essa herança do avô passou para ela, para essa neta que ele deu tudo para ela. Aí a mãe não ficou com nada, ela cresceu o olho e disse: vou mandar matar minha filha. Aí contratou o cidadão lá, o cidadão matou ela com uma machadinha lá. As câmeras pegou tudinho, filmagem, ele atravessando a rua, pegaram ele e ele confessou. Ou foi contratado por tanto, ganhar tanto. Foi ela que me contratou, já era. Diz: a casa caiu. E ela vai pagar. Para você ver, irmãos, como o homem ele é mau. E a maldade era dentro do apóstolo Paulo aqui. Queriam matar ele. Mas Deus estava no controle da vida do apóstolo Paulo. Então, irmãos, ele diz aí que alguns, versículo 15, alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Já naquela época, alguns estavam proclamando a Cristo por inveja ou porfia. Eles estavam porfiando com o apóstolo Paulo. E Paulo disse: olha, nós não. Nós estamos fazendo o trabalho de Deus de boa vontade. Ou seja, de coração. É para Deus, não é para os homens. É para o Senhor. É por isso, irmãos, que quando nós cantamos, quando nós estamos aqui louvando a Deus, quando os irmãos estão tocando os instrumentos, não é para homens não, irmãos, é para Deus. Porque a Ele a honra, a glória e o poder. É dele, tudo é para Ele, como diz o Apocalipse 16. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido na defesa do Evangelho, aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia que importa, uma vez que Cristo
de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Também com isto me regozijo, sim, e sempre me regozijarei, porque estou certo de que mesmo pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Então Paulo ele tinha certeza de que Deus estava com ele e de que a sua libertação iria acontecer. Versículo 15: segundo a minha ardente expectativa e esperança é de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo. Aí Paulo diz: quer pela vida ou quer pela morte. Paulo está dizendo: quer eu viva ou quer eu morra, eu vou continuar falando de Cristo. Uma coisa, irmãos, que o homem ele não pode matar, a única coisa que o homem pode matar é o corpo de um outro homem. Se for salvo em Cristo Jesus, a única coisa que ele não pode matar é a alma e é o espírito. Porque Paulo tinha certeza que ele estaria com o Senhor. Não é aquela história que quando as pessoas morrem, isso eu já ouvi muito, isso é uma incerteza, meu irmão. Isso é uma incerteza. As pessoas dizem assim, quando morrem, né? Aí as pessoas dizem assim: ah, o fulano morreu. Aí as pessoas dizem assim: eu espero que Deus o receba de braços abertos. Irmãos, isso não é certeza não. Outros dizem assim: eu espero que ele esteja em um bom lugar. Que bom lugar é esse? Espera. Irmãos, a Bíblia ela não faz esse tipo de afirmação. A Bíblia ela dá certeza de que aqueles que morrem em Cristo, eles estarão com Cristo lá na eternidade, lá no novo céu, na nova terra. E não fica vagando no pensamento ou na incerteza. Não, a Bíblia fala da certeza. Por isso que Paulo diz aqui: quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que escolher. Ora, se de um lado ou de outro estou constrangido, tenho desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Olha aí, irmãos. Então Paulo ele tinha certeza absoluta. Você sabe que quando você morrer, para onde você vai? Você sabe? Eu sei. Eu não sei se você sabe. Eu espero que você saiba para onde você vai. Paulo ele tinha certeza que quando ele fechasse os olhos, hoje ou amanhã, ele estaria com Cristo. Por isso que ele disse aqui, ó, estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Porque ele sabia, irmãos, que a vida presente dele, o sofrimento presente dele, ia passar. E passa mesmo, irmãos. Nós adoecemos, nós sofremos, e às vezes nós morremos, e aquela doença passa. E nós estaremos com o Senhor. Ausente do corpo, presente com Deus. É a certeza que nós temos. Então Paulo, ele está falando, irmãos, sobre o progresso do Evangelho, a expansão do Evangelho. Seja no passado, no presente e no futuro. E Paulo diz aí para terminar, no versículo 25 e 26. Paulo diz assim: e convencido disto, estou certo de que
ficarei e permanecerei com todos vós, para que o vosso progresso gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. São Paulo queria estar com eles, e Paulo tinha certeza de que ele seria liberto daquela prisão, para estar com aqueles irmãos, estimulando aqueles irmãos, para que os irmãos não desistissem da sua caminhada cristã. Porque, irmãos, tem muita gente hoje que está começando a caminhada cristã, mas quando vem um ou dois sofrimentos, já querem recuar, já querem olhar para trás, não dá para ficar aqui não. E eles começam a desistir, começam a naufragar na fé. E não é isso, irmãos, que Deus tem para nós. Ele quer que todos nós caminhemos, prossigamos. Vamos olhar, como diz o autor dos Hebreus, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Vamos olhar firmemente para Ele. Não arredar o pé, seja o que acontecer. Esse mundo pode estar desabando, pode estar desmoronando, mas nós vamos continuar aqui ou em outro lugar, servindo a Deus. Vamos continuar. O sofrimento, eles fazem parte da vida humana. Os sofrimentos fazem parte da vida humana. Não caia os seus ouvidos em um outro evangelho dizendo que o crente não sofre. É mentira. Como explicando para os irmãos, Paulo sofreu. E sofreu na mão dos seus opositores, que queriam matá-lo, mas Deus não permitiu. Permitiu que ele morresse, segundo as pessoas falam, que Paulo morreu por volta de 70 anos. Não temos a data exata, mas provavelmente ele tinha 70 anos de idade. Já lá na velhice, Paulo vai morrer, porque Deus ele tinha um propósito para a vida dele. Eu creio que Deus tem um propósito para a sua igreja. Eu creio que Deus tem um propósito para uma criança do nosso clube bíblico. E Deus pode escolher aquela criança, dizendo: ali vai sair um pastor, ali vai sair um missionário, ali vai sair uma missionária, ali vai sair um médico, um engenheiro, um agricultor, seja qual for a profissão ou o ministério. Deus vai usar, irmãos, como Ele me usou, como Ele me escolheu. Como as pessoas já estavam me dando como morto quando eu nasci, recém-nascido. E hoje estou aqui para falar para os irmãos. Deus ele tem um propósito na nossa vida. Se você crê, continue crendo. Se você crê, continue confiando em Deus. Porque, irmãos, agindo Deus, ninguém impedirá. Agindo o Senhor, Ele vai fazer valer a sua palavra em nossas vidas. Vamos orar? Senhor, queremos agradecer pela Tua palavra, queremos Te suplicar que o Senhor continue usando cada um dos irmãos para o progresso do Evangelho. Mesmo em circunstâncias, muitas das vezes, adversas, contrárias, como foi o caso do apóstolo Paulo. Temos aí o exemplo desse homem de Deus, que antes era um perseguidor da igreja. Ele perseguiu os cristãos, mas ele se converteu do seu mau caminho, e agora ele está sendo perseguido. Mas graças a Deus que ele cumpriu o ministério dele. Quando ele diz lá em Timóteo: combati o bom combate, completei a carreira
e guardei a fé. Já a coroa da glória, a coroa da vitória está guardada não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a tua vida. Por isso, meu Pai, é a nossa oração que nós fazemos, e a nossa oração que os irmãos, eles permaneçam firmes, servindo o Senhor, e que o Senhor vai dar o escape, o Senhor vai dar as condições para a gente passar por essas situações difíceis na vida. Pedimos assim a tua graça, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, os músicos vão voltar.